permaneçam agora estes três. Vamos lá. O que ele está dizendo para permanecer em nós aí? A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então fique atento ao que está escrito nesse texto aí. Ele está dizendo para nós, para vivermos esse mundo, você está ligado aí, meu irmão? Você que está online aí, está ligado também? Então preste atenção. Existem três coisas fundamentais para a nossa vida, para vivermos nessa terra como cristãos que somos. A fé, o quê? Fala comigo aí, a fé. Balança o irmão que está do seu lado aí, em nome de Jesus, sacode ele. Pode tocar nele que não vai passar Covid não. Isso aí já acabou em nome de Jesus, irmão, tá? Se você já foi na Alcântara, então não precisa ficar preocupado. A fé, segundo, a esperança, terceiro, o amor. Então, olha só, vamos lá ao texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e vamos dar uma olhada nesse texto aí da palavra de Deus. Olha que interessante o que nós vamos ler aí. Vou ler desde o início, ok? Paulo, Silvano e Timóteo, Silvano aí trata-se de Silas, ok? A igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai que vocês têm demonstrado. Bom, vamos parar por aí. Paulo está escrevendo à igreja de Tessalônica e ele vai mostrar, revelar naquele instante qual era a visão que ele tinha em relação àquela igreja. Como aquela igreja local atuava, como eles viviam. E aí ele vai começar a dizer algo aqui muito interessante, por que eu quero deixar essa palavra com você. Esses dias eu fui surpreendido com uma palavra, me perguntaram, fizeram uma pergunta num grupo aqui do WhatsApp, perguntando, será que os líderes da igreja Renovar em Laranjal estão motivados para fazer isso? Aí era algo que nós queremos fazer, queremos realizar. E aquela pergunta me chamou muita atenção, porque é uma pergunta que é interessante para nós analisarmos. Olha a pergunta, será que os líderes da igreja Renovar em Laranjal, líderes de células, estão motivados a realizar este tipo de trabalho, ou de ministério, ou desse tipo de serviço que vamos atuar? E a minha resposta foi, bom, a palavra motivação ou seja, você está buscando, para você realizar algo, você tem que ter um motivo. Então, tudo que fazemos no reino de Deus tem um motivo. Então, para eu agir, para eu fazer, para eu realizar, tem que ter uma razão de ser. Por que você está aqui hoje? Porque você quis. Foi uma escolha. Por que você sai de casa, depois talvez um dia de trabalho, chega em casa, toma um banho, bate aquele prato de comida, faz um lanche rápido, cansado ou cansada, ou talvez mesmo não tenha saído mais o dia inteiro em casa, trabalhando, limpando casa, arrumando, cuidando dos filhos, e aí você sai desse processo, chega 6:30 da tarde, 6 horas, vai lá tomar um banho, se alguém tomou aqui em nome de Jesus, e aí, sei que você tomou um banho, nem todos, é claro, mas enfim, e aí você sai daquilo ali, está super cansado, aquele banho quentinho não, que agora está muito calor, aquele banho mais frio mesmo, para economizar luz, e aí você relaxa o corpo e fala assim, agora, caramba, eu tenho que ir para a igreja. Ou então, eu tenho que ir para a célula. Ou então, eu tenho que fazer discipulado. Eu tenho que ir para a igreja pregar. Eu tenho que correr, que eu tenho que abrir a igreja. Então, a gente começa a se perguntar, qual é o motivo disso tudo? Por que nós fazemos tudo isso aqui? Por que realizamos tudo isso? Você sabe que eu vou estar dando aula na escola de pastores e a gente vai conversar, porque o objetivo das escolas não é fazer você entender os conceitos, o que é ser pastor, de onde vêm as ideias teológicas, pastorais e tal, essa coisa. Não, eu quero que você aprenda a ser pastor numa igreja local.
que a nossa igreja local aqui precisa, como que você atua, como que você vive, uma série de coisas. O que é exigido de um pastor local? Tem uma série de coisas que nós vamos tratar na escola de pastores e as outras escolas de mestres, enfim, de evangelistas, de servos, missões, me ajuda aí, profetas, né? Faltou alguma? Então, já falei servos, né? Então, nisso tudo, a gente, como pastor de uma igreja local, a gente se pergunta, o que eu, como pastor de uma igreja, que você sabe que nós acabamos respondendo por tudo que acontece dentro de uma igreja. O pastor da igreja local, a pastora da igreja local, aqueles que são os líderes, aqueles que respondem, eles não são apenas pastores, né? No sentido de cuidar de ovelhas, eles são também administradores. Eles administram tudo que você está vendo aqui. Essa luz está acesa, mas por quê? Porque alguém ligou? Não, porque alguém teve que pagar essa luz aqui em dia, porque senão você não tem luz aqui, não tem ar-condicionado ligado. E aí a limpeza, tem que ter uma pessoa e tal, tem que administrar. E as obras, aí você tem que ver quem está trabalhando. E se machucou? O pastor vai resolver, o administrador vai resolver. Então é uma série de coisas. E aí como você, líder de célula, que é um pastor, num pequeno grupo ali, pode encontrar a solução para dizer assim, eu quero que fulano esteja na célula, eu quero que ciclano esteja no culto comigo ali, eu quero que esteja junto comigo no evangelismo. Onde nós vamos encontrar isso? E aí Paulo, inspirado pelo Espírito, ele vai trazer para nós, falando sobre a igreja em Tessalônica, ele vai dizer, isso aqui existia na igreja em Tessalônica, isso aqui existe, né, na vida de vocês. Ele falando a igreja, e para nós hoje, isso aqui existia na igreja em Tessalônica. E você percebeu que nós lemos o texto lá, de 1 Coríntios 13, que fala sobre fé, esperança e amor. Então olha só o que ele vai dizer. O que vocês têm demonstrado, ou seja, como vocês têm vivido, como as pessoas têm olhado vocês como igreja local. Primeiro, o trabalho de vocês que resulta da fé. Você está lendo aí o texto comigo? Eu estou lendo na NVI, ok? Puder colocar o texto aí, se alguém puder colocar o texto na TV, é bom na NVI, porque é mais fácil a gente ter a compreensão do texto. O trabalho que resulta da fé. O trabalho que resulta da fé. Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho, querido, só para, porque senão eu vou acabar esquecendo, né? Até para quem está online aí da Igreja Renovar, é importante, Laranjal, ficar atento a isso, né? Nós sabemos que nossas crianças, elas são uma bênção, né, queridos? Nossas crianças têm muita saúde, graças a Deus. Quanto mais saúde, estão correndo para lá e para cá e tal. E elas correm tanto, que no último domingo já tivemos 2 domingos um problema desse. O primeiro eu estava ali conversando, e de repente eu ouvi um estrondo, e teve um com o outro que embolou aqui nessas letras, saíram levando tudo, mas capotaram e viraram cambalhota lá para o outro lado, mas eu pensei, meu Deus, quebrou perna, braço, alguma coisa vai quebrar ali. Graças a Deus não quebrou nada. Mas depois que quebra, quem responde? Pois é, né? E aí, domingo passado, teve um abençoado também correndo, aí disparado, achou que a coluna podia ser, era de borracha, e pá, na coluna, aí quebrou, óculos quebrou, teve que ir para o hospital, ser atendido no hospital. Então, queridos, o que eu quero pedir aqui é você, papai, você, mamãe, você responsável. Vocês são responsáveis pelos filhos. Não é a rede infantil, não é a liderança infantil, nem é o pastor da igreja, é o papai e a mamãe. Quando a criança sai da rede infantil, né, agora nós vamos usar uma estratégia nova, né, vamos ampliar, já conversamos com a liderança infantil sobre isso, e essa saída dela de lá, como é que vai funcionar? Então você tem que ficar atento. Que criança, ela vai correr, ela achou um espaço, meu irmão, ela vai para dentro, ela vai correr, tem um espaço para correr, fresquinho, lugar bom, pode cair no chão que não machuca, porque tem carpete, é tudo que ele quer, então ele vai correr, e ele não tem, eu já vi aqui uma idosa, por exemplo, né, que ela foi derrubada nessa correria de criança, ela caiu no chão, foi derrubada pelas crianças. Então isso é responsabilidade do papai e da mamãe, não é responsabilidade do pastor nem da rede infantil. Porém, nós precisamos entender que terminou o culto, isso aqui não é pista de corrida, isso aqui não é parque de diversões, né? Eu sei que criança vai correr, é normal, graças a Deus. Faz o seguinte, pega seu filho, vai lá para o estacionamento, né?
Vamos lá então, vamos correr lá. E você deixa correr de um lado para o outro. Bem suar bastante, ficar bem suado, chega em casa, dá um banho e vai dormir. Em nome de Jesus, para descarregar as baterias todas. Ok? Então, querido, mas aqui dentro, vamos procurar evitar esse tipo de coisa. Mas eu não quero falar só as crianças, não. Porque também temos os adultos. Os adultos que vêm para o culto, vêm celebrar o Senhor e ficam lá fora. E falo os adultos, eu estou falando da rede Tim em diante. Tá bom? Então, por exemplo, agora nós estamos lá com as crianças lá. Quem é da rede Tim que está lá, que não tem nenhuma responsabilidade com a rede infantil, tem que estar onde? Aqui dentro. Se não tem responsabilidade com a rede infantil, nem com portaria, nem com segurança, o lugar é aqui dentro. Se está lá fora, liga para o papai e para a mamãe e avisar para vir buscar. Porque se estiver aqui sozinho, avisa. Porque às vezes o pai e a mamãe estão pensando, está lá na igreja. Às vezes está lá na esquina batendo papo. Então, papai e mamãe estão pensando que está na igreja. Depois acontece alguma coisa, quem responde? Pois é. Então, essas coisas nós precisamos entender. Eu já até brinquei aí, com algum papai e mamãe que fala assim, o pastor vai brigar se você correr na igreja. Eu falei, para de ensinar isso às crianças. Porque depois o carrasco é o pastor, o bicho papão é o pastor, chega perto do pastor já fica com medo. E porque eu fui criado assim, né? Não fazia nada na igreja. Me falava, o pastor vai brigar, hein? Fora o puxão de orelha que ela me dava aqui. Porque o puxão de orelha, o beliscão funcionava, meu. Comigo funcionava, né? Então, essas estratégias aí de mamãe e papai, você quer uma pessoa que pode te ensinar muito? Procure a pastora Iné, pergunte para ela como que ela fazia, porque os 4 dela, irmãos, eu acompanhei pelo menos o Fabrício, eu peguei, porque eu lembro. Meu Deus, eu não sei como eram os outros, mas me falaram que era bem mais ariscos, né, os outros, né? Mas Fabrício, então, se tinha mais arisco que Fabrício, imagina os outros, então, né? Então, nossos filhos são assim, isso é saúde, disposição, é fato, isso acontece com todo mundo. Umas são mais, outros são menos, umas são muito, né? E então você, papai e mamãe, tem que controlar. Amém? Fechando parênteses aí, então, vocês estão aí, portaria, se tiver alguém aí que não está participando do culto e está ajudando lá, ou fica aqui dentro, ou vai assistir o futebol. Ok, queridos? Vamos lá. Então, nós olhamos para esse texto e vemos aqui Paulo justamente falando sobre essa questão de coisas que eram feitas na igreja. A primeira coisa que ele cita é o trabalho. Aí eu dei uma pesquisadazinha aqui na internet e fui pesquisar no grego essa palavra trabalho, como ela é traduzida. Por que foi traduzida como trabalho? E aí o trabalho que resulta de quê? Da fé. No novo NVI está aí. Aí eu pesquisando, essa palavra, ela significa trabalho mesmo. Só que ela tem uma particularidade interessante. A palavra no grego é uma ação que realiza um desejo interior. Então, quando a palavra, no grego assim, quando ela é traduzida, trabalha, para a gente poder ter a compreensão. Mas para você entender a profundidade do que está escrito ali, você tem que ir lá e procurar o que essa palavra significa plenamente. Então, a ideia não é simplesmente trabalho, não é simplesmente fazer as coisas. Ele está dizendo aqui que é um trabalho, sim, ok, mas é uma ação que realiza um desejo interior. Vocês estão entendendo a diferença? Não é simplesmente, eu tenho que tirar esse copo daqui e colocar aqui. Bom, eu sei que o lugar dele, então, é em cima desse paninho aqui. Ele está aqui, certo? E aí eu estou aqui na hora do culto, estou vendo tudo, e aí eu sou o responsável por essa parte aqui na igreja. Então, o que eu quero fazer? Eu quero ajudar, eu quero contribuir. Então eu ando por fé, eu creio, eu sei, eu sigo Jesus, eu sou um cristão, sou servo de Jesus. Então eu vejo que aquilo que eu vou fazer aqui vai abençoar a coisa mais simples do mundo. Mas por que eu estou fazendo? Porque é uma ação que brota de um desejo interior, de uma vontade de fazer, de algo que parte de dentro de mim. Não é algo que o pastor disse, faça isso, faça aquilo, bota essa cadeira para cá, bota essa cadeira para lá, acenda a luz, apague a luz. Não. É um trabalho que resulta da fé. E a fé é o que, queridos? A fé é a sua convicção, é a sua certeza. Eu estou fazendo isso porque eu creio que é desse jeito mesmo.
Eu creio que a palavra me ensina assim. Não é simplesmente fazer por fazer, mas é uma ação que traz no seu bojo um desejo dentro do meu coração. Porque muita gente hoje não quer fazer algo, porque elas fizeram muito, talvez, em alguns momentos elas começaram a fazer com um desejo interior. O tempo foi passando e as situações foram acontecendo. O tempo foi passando e outras coisas foram acontecendo. Aí, aquele desejo interior começa a diminuir. E essa pessoa começa a fazer as coisas dentro da igreja local porque ela tem que fazer, porque ela assumiu uma responsabilidade. E aí ela já deixou a fé de lado, esse desejo interior já começou a diminuir o seu nível, ela está fazendo por fazer, por realizar, e quando ela começa a fazer isso, daqui a pouco ela não está fazendo mais nada. É isso que vai acontecer. Então, para que você continue fazendo, para que você continue trabalhando, é necessário que você viva pela fé. Você tem que crer, porque isso tem que brotar de dentro de você. Não adianta, pastor, tem gente que acha que o pastor vai subir no púlpito e vai transformar a vida de uma igreja. Eu sempre digo o seguinte para todo mundo, igreja em células, igreja de discipulado, o púlpito constrói telhados. Escuta isso. O púlpito constrói telhados. O telhado serve para quê? Para proteger, não é isso? Então, do púlpito, nós podemos construir telhados para proteção. Mas o discipulado constrói alicerces. E é o que dá sustentabilidade. Então, esses dois elementos, eles precisam caminhar juntos. Do púlpito, eu como pastor, vamos dizer que estejam todos os discípulos aqui hoje. Se estivesse todo mundo aqui hoje, da Igreja Renovar em Laranjal, que estão frequentando células e hoje, outros que ainda não frequentam. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo uma palavra ao teu coração, aos domingos, ou às quartas, ou outro dia que seja, construindo uma proteção, dando a você algo que você vai se proteger. Agora, se você ficar vivendo só disso aqui que eu estou falando para você, você não constrói base na sua vida. Eu posso até te dar os elementos da base. Eu posso te dar o cimento, eu posso te dar areia, eu posso te dar pedra, mas você vai ter que pegar areia, cimento e pedra e misturar. Você vai ter que cavar o buraco e lançar na terra. Você vai ter que colocar a ferragem certa. Então, quem é que faz isso? É o discipulado. Então, imagina, você talvez participe de um culto, de uma celebração, onde você está construindo um telhado. Você está prestando atenção? Presta atenção. Cresça com a gente aí. Você está construindo um telhado. Eu estou protegido. Tá legal, beleza. Mas se você for lá para aquele mundo, a hora que você chegar numa faculdade, principalmente, chegar no seu trabalho, e você não tiver base, se você não tiver base sólida, aquele telhado ali, basta vir um vento, arranca fora. Basta um vento e joga tudo fora, joga tudo no chão. Por quê? Porque não tem base. E onde nós construímos essa base? No discipulado. E onde vai funcionar isso? Dentro das células. No contexto das células. No dia a dia das células. Onde o líder agenda com você, tem aquele dia da célula, tem outro dia de discipulado. Isso constrói nossas bases. Nos torna firmes. Vamos ter telhado e vamos ter base. Se isso, as duas coisas não acontecerem, nós vamos ter graves problemas na nossa vida espiritual. Então o trabalho resulta da fé. Agora ele vai continuar. O esforço, ele está dizendo, ó, igreja, vocês têm algo muito interessante na vida de vocês. O trabalho que resulta da fé, na NVI está assim: o esforço motivado pelo amor. A palavra traduzida como esforço, eu também fui dar uma olhadinha nisso, achei muito interessante. Essa palavra traduzida como esforço
ela também poderia ser traduzida como trabalho. Só que no grego aparece uma outra palavra. Uma palavra que ela está como se num nível superior ao trabalho. A palavra poderia ser labuta, labor, dificuldade. Algo que envolve cansaço e fadiga. Então não é meramente um trabalho, mas é algo que está muito acima daquilo que você está acostumado a fazer, acostumado a realizar. Então de repente você está na igreja local, ele está dizendo na igreja em Tessalônica, você trabalha assim, eu vou aqui, eu ajudo no louvor, ajudo na dança, ajudo na rede infantil, ajudo naquilo, ajudo nisso outro, ajudo aqui nos ministérios de apoio, tá, beleza. Você está fazendo um trabalho pela fé, desejo interior. Mas aqui ele está dizendo que existe um outro elemento, um outro nível. Ele está falando sobre algo que está acima desse trabalho, que é um esforço maior ainda. E é interessante. A palavra traz a seguinte ideia, olha só, a palavra traz a seguinte ideia, preste atenção, querido. Um golpe que é tão forte que enfraquece ou debilita seriamente. Olha só, o que essa palavra traz na ideia lá no original, no grego, ok? Não é o esforço, é uma labuta, sim. Mas olha só a ideia, preste atenção. Um golpe que é tão forte que enfraquece ou debilita seriamente. De forma figurada, traz a seguinte ideia: fadiga profunda, cansaço extremo. Olha que interessante, está dizendo, igreja de Tessalônica, vocês trabalham porque vocês vivem pela fé, é um desejo interior. Eu faço, não é porque o pastor manda, eu faço porque eu creio que é isso que eu devo fazer. Eu tenho esse desejo interior, eu realizo assim, beleza. Só que vocês têm um nível a mais, vocês têm um esforço, uma labuta, algo que pode debilitar você seriamente, algo que vai mexer muito com a sua vida, com o seu físico, com suas finanças, com sua saúde. Pode mexer com você em todos os níveis. É o que está escrito aqui. Você pode ficar num cansaço extremo, numa fadiga profunda. E aí ele vai dizer, só que neste caso, escuta bem, neste caso, o esforço, ou seja, essa palavra que está sendo traduzida como esforço, nesse cansaço extremo, nessa fadiga extrema, nessa labuta que você vive, é motivado pelo quê? Pelo amor. Não é isso que está escrito aí na sua Bíblia? Talvez caridade na sua Bíblia? Ou amor? Ele é motivada pelo amor. Perceba que quando Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 13, ele fala, a fé, a esperança e o amor. E o maior delas é o amor. Porque é o amor que fará você ir além das suas próprias forças. É o amor que fará você ir além das suas próprias forças. Você está entendendo isso? Você pode trabalhar pela fé, desejo interior, eu quero ajudar, eu quero abençoar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, amém, glória a Deus. Você está no caminho certo. Não perca esse desejo interior. Você quer servir. Mas se você quer ir para um outro nível, se você quer ir para um outro patamar, a Bíblia está dizendo que isso vai exigir de você o amor. Que é o amor incondicional, que é o ágape. É aquele que você faz sem limites. É aquele que você realiza independente do que você esteja sentindo. E aí eu vim com aquela pergunta no início, o que te fez chegar aqui hoje? O que te faz ir para a célula? O que te faz andar em comunhão? É a fé? Sim. Claro que é a fé. Tem um desejo interior. Mas o que te faz superar quando você diz assim, caramba, hoje não está dando, hoje eu estou cansado, meu Deus, estou quebrado, eu não estou aguentando, isso e aquilo.
mas eu tenho aquela responsabilidade, o que eu vou fazer? Aí você lembra dos discípulos, o que é isso? É o amor movendo você. Isso é o amor. Quando o líder de célula está lá, passando mal às vezes, com aquela enxaqueca, dor nas costas, e cheio de crise, problemas financeiros, problema em casa, e aí ela poderia ligar, ou ele poderia ligar e dizer, filho, resolve aí, resolve para mim, faz isso, faz aquilo outro, mas dentro dele ou dela, é gerado algo que não permite que ele ou ela desista do que tem que fazer. Ela fará algo acima das suas próprias forças, que vai gerar um cansaço ainda maior, e que pode, segundo a palavra aqui, debilitar e enfraquecer fisicamente. Vai te dar um cansaço extremo, que alguém vai dizer para você, não faça isso, você não precisa fazer isso, porque é isso que o diabo fala para você. Para que fazer isso? Porque não merece, o pessoal não merece esse esforço seu. Essas pessoas nessa célula não merecem esse esforço seu, essa dedicação sua. Porque ele quer fazer o quê? Ele quer eliminar o amor. É isso que nos faz realizar aquilo que está acima da nossa força. É o amor. O pior é que tem gente que já perdeu a fé, porque está meramente acreditando, e nem trabalha mais. Não tem desejo interior. Por quê? Porque o trabalho resulta da fé, diz a palavra de Deus. E o esforço é motivado pelo amor. Então quando a gente fala assim, hoje eu não estou legal, hoje eu não estou bem. Irmão, se toda vez que eu estivesse pensando assim, hoje eu não estou legal, não estou bem, vou na igreja não. Hoje eu não estou legal, não estou bem, hoje eu não vou conversar com seu discípulo não. Se todo dia se eu fosse pensar assim, ou você não vai fazer nada por ninguém. Nada por ninguém. Porque você tem um motivo. Qual é o teu motivo? É o amor. É esse Deus que habita em você, que te deu esse amor. Ele é o próprio amor. Vocês estão entendendo isso, queridos? O trabalho resulta da fé, mas um esforço a mais vai resultar do amor. Quando eu vejo alguns líderes de células aqui, queridos, que estão conosco aqui há mais de 15 anos liderando células, e talvez nunca tiveram a oportunidade de multiplicar suas células, você vai pensar, meu Deus, o que é isso? É o líder que não sabe fazer, é o líder que não sabe realizar. E aí quando eu fico olhando para esses líderes, porque eu acompanho esses líderes, e me preocupo com eles, e quando eu vejo isso, e fico pensando, até às vezes tentando arrumar um jeitinho, eu vou tentar arrumar um jeitinho de dar um ministério para ele diferente, para fazer o quê? Porque eu acho que ele está muito cansado, ou ela está muito cansada, não vai aguentar. Mas as pessoas, esses líderes, eles não largam o osso, meu irmão. Eles não largam o osso. Eles agarraram ali naquilo. Por que isso? Eu fico, meu Deus, eu já tinha largado essa pessoa há muito tempo. Largado no sentido de, não quer saber, meu irmão. Mas eles continuam, por quê? Porque eles fazem um esforço a mais. E esse esforço a mais tem um motivo. O motivo é o amor. Nada mais do que isso. O motivo não é o pastor que está obrigando. O motivo não é porque o pastor está exigindo. O motivo não é porque a igreja está cobrando. O motivo, quem recebe salário aqui para ser líder de célula? Alguém recebe salário aqui para ser líder de célula? Quanto você ganha, Cleber, para ser líder de célula? Quanto você ganha, Lúcia, para ser líder de célula? Gardênia, quantos anos você é líder de célula? Mais de 12 anos, você deve estar com um salário alto, hein? FGTS já está arrebentando. Pastora Maura, pastora, líder de célula, líder de intercessão, e líder de uma opção de coisa a mais aí que a gente nem sabe. Seu salário então deve estar outro patamar, né?
Quanto você ganha, Gabriel? Você, Milena, para ser líder de célula, que eu vi solteiro, daqui a pouco eu vou ver com os filhos, em nome de Jesus. Amém. Hã? Os netos dele, eu vou ver. Amém. Eu só não quero ficar que alguém cuide. Eu quero que o Senhor me leve logo para não dar trabalho para ninguém. Mas vamos voltar lá. Quanto você ganha? Ah, pastor Arthur, olha só, quanto você ganha para poder ser líder de célula? Querido, aqui só tem uma coisa, é fé e amor. Esse é o nosso salário. É fé e amor. Paulo estava dizendo, igreja de Tessalônica, vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé e o esforço que é motivado pelo amor. Sabe o que acontece? Por que você hoje, você aí, você que está aí, estou apontando você na TV aí agora, ou no seu celular, você que está aqui também. Por que você hoje não está interessado mais em, não, deixa eu na minha. Sabe qual é a verdade? A verdade é que o seu amor esfriou e sua fé também. Essa é a verdade. Queira, goste ou não, essa é a verdade. Você quer ver quando você quer comprar um carro, você não dá um jeito? Quando você quer fazer uma viagem, você não dá um jeito? Quando você quer ir para o shopping, você não dá um jeito? Quando você quer fazer um passeio, você não dá um jeito? Você dá um jeito para tudo. Porque é onde você coloca a tua motivação. É onde o teu desejo interior te leva. E no reino de Deus, assim, o trabalho resulta da fé. É um desejo interior. E fazer acima daquilo que você suporta às vezes. Não vai ser sempre, senão você também está destruído. Mas existem muitos momentos que nós vamos fazer acima daquilo que a gente suporta. E o motivo para isso vai ser o amor. E esse amor vai nos sustentar. Por quê? Porque Deus, queridos, você acha que Ele não tem recompensa para nós? Mas é o amor, não preciso de nada. Deus, Ele ama nos recompensar. Ele ama nos sustentar, nos suprir, nos ajudar, nos levantar. E por último, Ele vai terminar aqui. Eu vou terminar, não Ele, né? E a perseverança, primeiro o trabalho que resulta da fé, segundo o esforço motivado pelo amor. E a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o que ele está falando, fé, amor e esperança. Os três elementos. Só que a perseverança é proveniente de quê? Da esperança. Esperança em quem? Em nosso Senhor Jesus Cristo. Então é fácil você olhar para esse texto aqui, só que não tem muita interpretação para fazer não, queridos. É simples. Persevera quem põe a sua esperança, ou seja, aquilo que você aguarda ansiosamente. E em quem você aguarda ansiosamente? Em quem? Em Jesus. Por que então muita gente não persevera? Porque aguarda ansiosamente no pastor, na igreja local, no discipulador, no cantor A, no cantor B, no profeta A, no profeta B, no ministério A, no ministério B. Ele só não consegue perseverar. Por quê? Porque a sua esperança, aquilo que ele aguarda ansiosamente, não está em Jesus. Está naquelas pessoas que o cercam. Então, quando aquela pessoa que o cerca, e ele coloca aquela expectativa, falha, a sua perseverança cai por terra. Ele para. Porque a maioria das pessoas que são críticas à igreja não ficam na igreja? Por que será? Porque você que está aí assistindo agora, nesse momento, que chega aqui na igreja, né, aqui, qualquer outro, já senta, não conhece ninguém.
A gente estava conversando sobre isso. Não conhece ninguém. Aí já olha, esse pastor aí não vou com a cara dele, não, estranho. Sei não, é mais um, é mais um. Pô, aquele pastor, quem é aquele cara que está tocando bateria lá, ó? Bermuda e chinelo de Deus, não é possível, isso não é coisa de crente, não. Na minha época não era assim. Que igreja bagunçada. Esse monte de crente de bermuda e chinelo de Deus na igreja. Calma, querido, não estou condenando não, fica tranquilo. Estou falando dos críticos. Está vendo como que você se sente com os críticos? Você já fica, meu Deus do céu. O outro chegou a fazer assim. Estou criticando não, fica tranquilo. Pode até colocar a camisa lá da vez, que não tem problema. Eu não deixo passar. Mas você sabe que tem gente assim. Procura essas pessoas onde elas estão. Procure. Não estão em igreja nenhuma. Geralmente estão no mundo e a desculpa é porque a igreja é assim, porque a igreja é assado, porque a igreja é ali, porque a igreja é isso aqui. Mas porque a igreja tinha que ser assim, porque a igreja tinha que ser assado, porque a igreja tinha que ser não sei o quê. Mas ele mesmo não é nada disso. Porque essas pessoas, elas não conseguem colocar o foco, a sua esperança, aquilo que aguarda ansiosamente, na pessoa certa, que é Jesus. Eu não estou assim tirando de nós a responsabilidade de testemunhar de Cristo, não. Porque nós temos essa responsabilidade e vamos responder por isso. Nós temos que testemunhar de Cristo. Mas nós temos que ser uma igreja que olha primeiro para quem? Jesus. Jesus é o Senhor. Jesus é o governo. Jesus é o modelo maior. Eu posso olhar para o pastor e admirá-lo, eu posso olhar para um líder e admirá-lo, eu posso ver grandes exemplos na minha vida, eu posso aprender com esses grandes exemplos, mas a minha perseverança não está baseada nessa expectativa na vida dessas pessoas. A minha perseverança, eu continuo perseverando porque o meu foco é Jesus. Eu posso olhar e admirar, eu posso me espelhar, eu posso ver bons exemplos, eu posso aprender muito com eles, mas o meu foco ali principal continua sendo Jesus. É por isso que a gente persevera. Você que é líder, por exemplo, porque você pode gerar isso ao contrário, tipo assim, você espera do discípulo um retorno, porque a sua perseverança está baseada em quê? Sua expectativa no discípulo responder positivamente a você. Quando ele não responde, aí não respondeu o primeiro, não respondeu o segundo, não respondeu o terceiro, você já está. Eu acho que eu não sou chamado para ser líder de célula, eu acho que eu não sou chamado para esse ministério, eu acho que eu não sou chamado, que não sei o quê. E já começa a dizer, Senhor, eu estou no lugar errado, a culpa é minha, ou então o Senhor me escolheu de forma errada, e daqui a pouco já está colocando a culpa em Deus, o Senhor jogou um peso que eu não poderia suportar. E aí começa uma porção de desculpas. Por quê? Porque a sua perseverança não está em Cristo. E eu posso dizer, queridos líderes, que nós temos de células aqui, eu glorifico a Deus, porque são pessoas perseverantes, provenientes de uma esperança que está em Cristo Jesus, porque senão já tinha largado há muito tempo tudo isso. Queridos, hoje eu estava escrevendo algo e que a gente começa a perceber no mundo gospel, né? No mundo evangélico aí, que a gente assiste tanto. E aí uma pastora colocou uma foto no grupo só de pastores, né? Uma igreja, um galpão colado no outro. A igreja aqui e a igreja aqui. Coladinho, mas colado mesmo, parede com parede. Duas igrejas gigantes, mas uma coladinha na outra. Isso é bênção? Deus o sabe. Deus o sabe. Nós não podemos julgar nada disso. Mas o que está acontecendo? Aí eu escrevi algo no grupo. Vou encerrar já. Você já vai embora para casa, fique tranquilo. Ainda bem que você é fé, esperança e amor, meu. Senão já era. Deixa eu achar aqui.
Que ali depois eles mandam uns 500 mensagens. Para alguns, eu até escrevi assim, ó, para alguns ministérios, entre aspas, o povo se tornou cliente e não discípulo. Escuta isso. Para alguns ministérios, o povo se tornou cliente, não discípulo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que oferecer ao meu cliente um bom atendimento, um bom produto, para que ele possa o quê? Voltar, porque é assim. Já que o ministério, o foco não é fazer discípulo, é fazer cliente. Porque o cliente é que sustenta aquilo tudo ali. Quando você faz discípulo, você fala de renúncia, você fala de santidade, você fala de abrir mão, de carregar a cruz. Mas quando você fala cliente, falar isso pode espantar o cliente. Então você tem que ter uma mensagem que segure o cliente. E por outro lado, a maioria do povo, quer ser cliente e não discípulo. Você entendeu o que eu falei? Para alguns ministérios, líderes, entre aspas, não estou aqui julgando, Deus o sabe, mas essa é uma verdade. O povo se tornou um cliente e não discípulo. E por outro lado, a maioria do povo quer ser cliente. Ou seja, me agrade, me dê algo que vai me satisfazer, que aí eu volto. Dá uma palavra, geralmente não dá uma palavra de revelação, olha, tu muda a tua vida, senão você vai morrer hoje. É difícil ouvir isso. Porque vai dizer, é o diabo que está falando. Isso não é profeta. Isso é maldoso, é maledicência. Porque a maioria do povo quer ser cliente e não quer ser discípulo. Porque discípulo tem que ter renúncia, tem cruz para carregar, tem que abrir mão, tem que trabalhar pela fé, tem que se esforçar pelo amor, tem que perseverar olhando para Jesus. Discípulo é assim. Cliente não. Porque tem um preço. Você está entendendo, irmão? Discípulo trabalha pela fé, se esforça pelo amor e persevera porque tem esperança em Jesus. Ele olha para Jesus. Amém, queridos? Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Cuidado, não seja um cliente, seja discípulo. Líder, não forme clientes, forme discípulos para Jesus. Cliente é mais fácil de você encontrar para isso. Discípulo tem preço. Não foi à toa que muita gente saiu fora de Jesus. Ó, tem que morrer, meu querido. Morrer todo dia. É assim. Então é fé, é amor, é esperança. Não tem outra coisa, não tem pastorzinho, não tem pastor A, não tem pastor B. Todos eles podem ajudar, líder pode ajudar, discipulador pode ajudar. Mas se não tiver fé, amor e esperança em Cristo, você não continua. Você vai largar. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra sirva de alerta para todos nós. Queremos sim, como Paulo reconheceu a igreja em Tessalônica, pelos resultados, pela vida daquela igreja, de uma igreja que trabalhava como resultado da fé, que se esforçava
motivada pelo amor e que perseverava, porque aguardava ansiosamente, sua esperança estava em Jesus Cristo. Que sejamos como aquela igreja, que sejamos dessa forma, que isso comece na nossa vida pessoal, em quaisquer ministérios que estejamos envolvidos. E se nós perdemos isso, Senhor, a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da Sua palavra. A Tua palavra diz que o amor é derramado em nós pelo Espírito. Então, à medida que vamos lendo a Tua palavra, ouvindo a Tua palavra, esse amor vai sendo derramado sobre nós. Aleluia. E a perseverança nós aprendemos, ó Pai, que vem pelas lutas, pelas guerras, porque são as tribulações que produzem a perseverança, segundo diz a Sua palavra. E nessa perseverança através das tribulações, o nosso foco tem que ser Jesus, porque aí nós vamos conseguir nos manter, Pai. Nos ajude, Deus, porque tem hora que às vezes a fé está enfraquecida, o amor diminui, a chama, e a perseverança começa a tornar os olhos, virar nossos olhos e o foco para outras coisas. Mas que essa igreja seja reconhecida pelo trabalho que resulta da fé, pelo esforço que é motivado pelo amor, e a perseverança é a esperança em Jesus, porque assim nós vamos seguir em frente, como igreja local, e como igreja de Jesus sobre a terra. Fortaleça Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro por cada um dos meus irmãos. Eu oro por aquele que lidera uma célula. Eu oro pelos ministérios de apoio. Eu oro pelo discípulo que está naquela célula, começando ainda nos primeiros passos. Eu oro por aqueles que estão aqui já há 22 anos conosco. Eu oro, Deus, por todos aqui, do menor ao maior. Fortaleça meus irmãos. Levanta-os, Pai. Levanta-os. Socorre-os em tempo oportuno. Ajuda-os, Pai. Aquele que está ali, talvez online, que não estava nem a fim de assistir culto hoje. Talvez alguém que chegou aqui pelo esforço, porque o corpo não estava respondendo. Mas há um amor que ele descobriu hoje, que o amor o governa. Que o amor o governa. Que esse é o motivo dele estar aqui. Enquanto outros dizem que nós estamos fazendo coisas que não deveríamos, que não tem necessidade, que nós não precisamos disso para mostrar nada para Jesus. Nós vamos descobrindo que na Sua palavra diz que isso é amor. Nada mais do que isso. Que cada um julgue da maneira que quiser. A palavra diz que é amor. Amor é fé e é perseverança. Aleluia. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada um para o louvor da Sua glória. Amém. Vamos agradecer a Jesus com palmas, celebrando a Ele. Glorifique o nome de Jesus. Exalte o nome dEle, querido. A fé, Ele é o autor e consumador. O amor é derramado em nossos corações pelo Espírito. E a perseverança no meio das tribulações é porque focamos em Jesus. Em Jesus. Aleluia.